Em cinética química, você não se perde entre velocidade média e equação da lei da velocidade? Bem diferente, né? Vamos ver como resolver exercícios nesse sentido? Fica aí que eu vou te mostrar. Olá, eu sou o William Gigo, nós estamos no nosso canal Química com Gigo e hoje nós vamos resolver exercícios das duas situações. Dentro de cinética química, tem problemas que ele pede velocidade média e tem exercícios que ele quer a lei da velocidade. Então precisa tomar muito cuidado porque os dados são fornecidos de maneiras diferentes e é justamente isso aí que a gente não pode se confundir. Tá bom? Vamos ver um primeiro problema e ver qual que a gente vai trabalhar. Ele fala assim, ó, considere a equação da reação hipotética. Essa equação, inclusive, pode vir até balanceada. Você esquece o balanceamento, porque ele vai te dar um dado muito importante. Ele fala ali, ó, são conhecidos os seguintes resultados do estudo cinético desta reação, obtido nas mesmas condições experimentais. Olha lá, ó. Mudou. Lembre-se que a lei da velocidade ela é baseada num processo experimental. Então, vale muito mais, é a tabela que ele está te dando, do que a equação química que ele colocou lá para vocês. Tá bom? Veja que a tabela ela virá para você sempre. Concentrações em função da velocidade. Se vier velocidade em função do tempo, essa é a velocidade média. Aqui nós vamos determinar a lei da velocidade. O grande detalhe da lei da velocidade é a gente saber justamente quais são os números que vão em cima aqui, ó, nas concentrações. Porque a lei da velocidade ela é proporcional às concentrações elevado aos seus respectivos coeficientes da etapa lenta. Ai, ai, ai. Ele não falou nada lá atrás que aquela equação é da etapa lenta. Ela pode ser da equação global. Beleza? Então, mesmo que ele dê dados lá, você vai esquecer aquilo lá. Você vai trabalhar com a tabelinha. A gente precisa achar os numerinhos que vão em cima aqui, ó, nas concentrações. Justamente são os balanceamentos da equação da etapa lenta do processo, tá? Beleza? Então, para isso, como é que nós vamos fazer? Você vai escolher dois experimentos onde uma das concentrações varie e as outras concentrações permaneçam constantes. Veja, por exemplo, se nós pegarmos os experimentos 1 e 2. Veja que o X variou, mas o Y e o Z permaneceu constante. Por quê, William? Vamos ver a equação matemática. A equação da lei da velocidade, ela é proporcional. Então, para transformar a proporcionalidade numa igualdade, vai entrar aqui uma constante. Esta constante só depende da temperatura. Quando fazemos um experimento, a gente sempre supõe temperatura constante, a não ser que ele fale no problema. Tá bom? E ela é proporcional às concentrações dos reagentes elevados aos seus respectivos coeficientes, que é justamente o que eu não sei. Certo? Então, nós vamos pegar dois experimentos e substituir, porque eu sei a velocidade, eu sei o X, eu sei o Y, eu sei o Z, mas eu não sei os coeficientes X, Y e Z menores. Tá bom? Então, eu vou vir aqui, ó, vou pegar na etapa 1, a velocidade ele me deu, que é 1,2 vezes 10 a menos 2, igual a K, concentração 0,01 elevado a X, 0,01 elevado a Y, 0,01 elevado a Z. No segundo experimento, a velocidade vale 2,4 vezes 10 a menos 2, K, 0,02 elevado a X. Por que o K não mudou, William? Porque não mexi na temperatura. O 0,01 do Y e o 0,01 do Z. Para que pegar um variando e o outro constante? Porque agora eu venho e divido uma pela outra. O que vai embora? Vai embora o 10 a menos 2, vai embora o K,
vai embora o y, vai embora o z. Ficou somente o coeficiente x como variável. Tá vendo? 1,2 por 2,4 é meio. 0,01 por 0,02 é meio, só que tudo elevado a x. Meio elevado a que número dá meio? 1. Olha lá, já achei o coeficiente da concentração de x. Ficou claro? Então, por isso que uma tem que ficar constante e as outras variarem, né? Para justamente você conseguir, da que variou, conseguir achar quanto vale o seu coeficiente. Legal? Vamos tocar o barco. Agora precisamos achar o y. Então, eu vou pegar o y variando e o x e o z constante. Olha lá, experimentos 2 e 3. Ó. O x fica constante, o z fica constante e o y variou. As velocidades 2,4 e 7,2. Então, vou lá de novo. Ó. Vou substituir 2,4, 7,2, o x constante, o z constante, mas o y variando. Vou dividir uma equação pela outra. Vai embora o 10 a menos 2, o k, o x, o z, ficamos apenas com a variável y. Olha que legal. 2,4 por 7,2 é 1/3, 0,01 por 0,03 é 1/3, 1/3 elevado a que número dá 1/3? É 1. Já achei os coeficientes de x e y. O William está batendo com a primeira. Calma, não terminei. Vamos achar o coeficiente agora do z, certo? Então, eu vou pegar o z variando, x e y constante. Então, eu vou pegar o experimento 1 e o experimento 4. Ó. O x é constante, o y é constante, mas o z variou. E vou dividir uma equação pela outra. Legal? De 1,2, ele foi para 4,8. Então, vamos lá. Substituindo os valores. 1,2, 4,8, o x é constante, o y é constante, só tem o z variando. Divido uma pela outra. O 10 a menos 2 vai embora, o k vai embora, o x vai embora, o y vai embora. 1,2 por 4,8, 1/4. 0,01 por 0,02, meio. Meio elevado a que número dá 1/4? 2. Ah, tá vendo? Veja que ele não bateu com a equação global que ele te deu. A lei da velocidade é baseada na etapa lenta, certo? Na etapa lenta. Então, aquela equação que ele me deu não me serve de nada, a não ser que ele fale. Dada a etapa lenta e o processo experimental, legal? Mas ele não vai fazer isso em prova. Ele vai te dar a equação global e vai te fornecer os dados da tabela, tá? Então, você despreza a equação. Você usa a tabela, beleza? Então, o primeiro x é 1, o y é 1, o z é 1. Vamos procurar a alternativa. Ó. X é 1, o y é 1, z é 2. Achamos resposta, letra C, como resposta do problema. Legal, gente? Lei da velocidade é baseado na etapa lenta. Não esquece disso. Então, os dados experimentais, eles valem muito mais do que a equação que ele me deu no problema, que provavelmente vai ser a etapa global. Legal? Beleza? Ficou claro? Já se inscreveu no nosso canal? Já apertou o sininho? Não! Até agora não é possível. Não esquece de dar o like aí para nós, porque o YouTube tá verificando se o pessoal está gostando realmente do nosso trabalho. Beleza? Não esqueça de se inscrever, mas tem muita dúvida em Química? Então venha fazer o curso de Química com Gigo. Olha aí na descrição o nosso site, quimicacongigo.com. Você tem um curso completo, com toda a teoria, com exemplos, com lista de exercício, com vídeo resolvendo a lista de exercício passo a passo. Olha que legal, para te ajudar em todos os vestibulares. Não é legal? Mas veja, se você tem dúvida só numa parte da química, o curso é dividido em módulos. Você pode escolher especificamente um módulo e fazer só ele. Vai ter teoria, vai ter exemplos, vai ter exercício para você fazer, vai ter a resolução daquela lista de exercícios para te ajudar. Olha que legal. Você pode até agendar horários para tirar dúvida comigo. Olha que bom. Resolve todos os seus problemas para prestar todos os vestibulares, inclusive o Enem que está chegando. Certo? Beleza? Fica atento. Dá uma olhadinha aí na descrição, tá? Bom,
Fizemos a primeira sob lei da velocidade. Vamos ver a segunda. Sob condições normais de temperatura e pressão e condições apropriadas, em 25 segundos foram sintetizados 1.120 ml de gás amônia a partir dos gases nitrogênio e hidrogênio. Você vê que agora ele não está te dando a tabela. Ele está dando para você variações. Então, agora a gente vai calcular velocidade média, certo? Aí ele fala assim, ó, assinale a alternativa que contém a velocidade média de consumo de gás nitrogênio. Olha lá, ele deixou bem claro. Considerando que as espécies químicas envolvidas dos gases ideais, 1 mol de gás ideal na CNTP, 22,4. Primeira pergunta, por que nas alternativas está tudo negativo? Porque o nitrogênio ele vai ser consumido. Então, significa que ele vai diminuir, por isso ele vem negativo. Quando a substância é produzida, os valores são positivos, certo? Mas a maioria dos problemas, a maioria dos exercícios, ela só vem em módulo para nós, tá? Agora, veja, ele quer o do nitrogênio em mols por segundo, mas os dados da amônia estão em litros. Então, a primeira coisa que seria o ideal é a gente converter. Como nós sabemos que 1 mol de qualquer coisa na CNTP, qualquer gás na CNTP, tem um volume de 22,4 litros, se ele me deu que tem 1,12 litros, porque ele deu lá 1.100 e 1.120 ml, cuidado, que tem que passar para litro, dividir por 1.000, eu vou achar em mols 0,05. Olha lá. O que é isso? Essa é a quantidade em mols que ele consome naquele intervalo de tempo. Então, vamos primeiro calcular a velocidade média da amônia, que é a variação do que ele me deu em função do tempo, seja o que for que ele deu, tá? Se ele não tivesse falado lá no problema, nós íamos calcular a variação do volume, certo? Em função do tempo. Mas como ele pediu em mols, eu já converti, beleza? Então, eu tenho 0,05, o intervalo de tempo é de 25 segundos. Não precisa passar para a hora, William? Não, porque ele quer em mols por segundo, tá bom? Então, eu vou achar uma velocidade da amônia de 0,02 mols por segundo. Acabou o problema? Não, não, Nenê. Você achou a velocidade da amônia. Ele quer a velocidade do nitrogênio. Como que eu vou fazer isso? Cálculo estequiométrico. Primeiro, vamos montar a equaçãozinha. Nitrogênio com hidrogênio produzindo amônia. Eu tenho 2 nitrogênios, vou multiplicar aqui por 2. Fiquei com 6 hidrogênios, vou multiplicar aqui por 3. Agora, vou fazer as proporções. Entre eles estão na proporção de 1 para 2. Quanto que a gente achou de velocidade da amônia? 0,002 mol por segundo. Eu acho a velocidade do nitrogênio. Isso vai me dar uma velocidade de 0,001 mol por segundo ou 1 vezes 10 a menos 3. Por que negativo? Porque ele tem o valor consumido. Quando a substância é produzida, o valor aumenta. Então, significa que os valores de velocidade são positivos. Normalmente, nos problemas, a gente não preocupa com o sinal, tá? A gente só quer saber o valor da velocidade média. Beleza? Viu a diferença dos dois problemas? Um, ele me deu dados para achar lei da velocidade. E o segundo, ele me deu dados para calcular velocidade média. Tá bom? Isso vai dar resposta para nós, letra C. Legal, gente? Curtiu? Já colocou o joinha aí para nós? Não vai esquecer, hein? Não esqueça de se inscrever e não esquece de apertar o sininho, tá bom? Tem muita dúvida de química? Dá uma olhadinha aí no nosso site, quimicacongigo.com. Vem fazer o curso conosco. Dá para marcar plantão para tirar dúvida comigo. Olha que legal. Não é legal? Dá uma olhadinha para você ver se ele te ajuda nos benditos vestibulares da vida. Legal? Vamos fazer mais uma? Olha que interessante essa questão do Enem. Os pesticidas organoclorados foram amplamente empregados na agricultura, contudo, em razão das suas elevadas toxicidades e persistências no meio ambiente, eles foram banidos. Considere a aplicação de 500 gramas de pesticida organoclorado em uma cultura em que, em certas condições, o tempo de meia-vida... Ai, William. Tempo de meia-vida não é radioatividade, mas
ele está usando a mesma relação para a degradação de uma substância. Olha que legal. O que é tempo de meia-vida? É o tempo que nós devemos aguardar para que o material se reduza pela metade. Pode ser massa, pode ser mol, pode ser molécula, pode ser qualquer coisa, tá? Qualquer coisa. Toda vez que passa o período de meia-vida, ele cai pela metade, certo? E ele fala que o tempo de meia-vida desse pesticida no solo é de 5 anos. Ele pergunta, a massa do pesticida no decorrer de 35 anos é mais próximo de quanto? Bom, se cada período é de 5 anos, ele quer 35 anos, 35 por 5 vão me dar 7 períodos de meia-vida. Legal? Então, vamos fazer o seguinte raciocínio. Começamos com material com 500 gramas. Passa 5 anos, ele cai para 250 gramas. Passa 5 anos, ele cai para 125. Quanto tempo já passou? 10 anos. Ele quer que passe 35 anos. Olha que legal. Vamos mais. Passa um período de meia-vida, ele vai para 62,5. Passa um período de meia-vida, ele vai para 31,25. Passa um período de meia-vida, ele vai para 15,625. O que é 15,625? É quanto ainda tem de pesticida, certo? O resto degradou. Quanto tempo já passou? 5, 10, 15, 20, 25 anos. Toca o barco. Passa um período de meia-vida, ele cai para 7,8.125 gramas. Olha lá. Passa um período de... Passa um período de meia-vida, ele vai para 3,91 gramas. Quanto tempo passou? 10, 20, 35 anos. Aí, ó. Passou 35 anos, quanto sobrou do material? 3,91 gramas. Quanto que degradou do material? 500 menos 3,91. Certo? Então, dá aproximadamente 3,9 gramas, dando resposta à letra A. Também é velocidade. O processo está se degradando, só que em períodos de meia-vida. Não é legal? Tranquilos? Também é cinética química. Curtiu, gente? Colocou o joinha para nós? Deu uma olhada aí no nosso site? Então, beleza. Então, era isso que eu queria mostrar hoje. Fiquem todos com Deus. Um grande abraço. Até a próxima.